Agora começamos dizendo que a fé é um triângulo muito importante e fundamental. Amém. Mas eu acho que é mais um quadrante e pode até aumentar. Fé, obediência, que é o verdadeiro amor, e a humildade genuína, sincera e profunda. Obedecer a Deus é um ato de humildade. Por isso, todos aqueles que não obedecem, na verdade, não são humildes. É por isso que eles não vão obedecer. Eu disse a um pastor: eu quero que você saia desta cidade e vá para outro país. Então ele disse: então eu renuncio. Ele disse: então eu renuncio. E esse foi o fim. Quer dizer, você pode ver uma pessoa orgulhosa, e essa é uma pessoa que então foi e começou a me atacar publicamente. Sim. E me chamam de todos os tipos de nomes e dizem todas as coisas ruins sobre mim. O que você nunca poderá fazer com seu pai, a menos que esteja cheio de orgulho. Sim. E também demônios. Sim. Então, vá aqui. Não, eu quero ir aqui. Não, eu digo, vá aqui. Então eu renuncio. Você renuncia porque é orgulhoso. Orgulhoso demais para obedecer. Qual dos seus filhos você diria: agora você vai para esta escola? E seu filho vai te dizer: então eu renuncio. Vocês não são mais meus pais. Vocês não são mais meus pais. É possível? Não é possível. Vocês não são mais meus pais. Eu te rejeitei como minha mãe. Eu te rejeitei como meu pai. Eu decidi, tomei uma decisão de qualidade. Você não pode mais ser meu pai. Você não pode ser minha mãe. É alguém que está demonizado. Sim. Então, quem é que realmente subjuga pela fé? Pela fé é a verdadeira obediência. Obediência é amor. Amor a Deus, que é o primeiro e o mais importante mandamento. Isso significa que você está fazendo a maior coisa. O maior mandamento é amar o Senhor. Então, humildade também é humildade. Porque ele se humilhou e se tornou obediente. Ele se humilhou e se tornou obediente. Então é só humildade. Sim. Quando enviei o bispo Andrew de Milton Keynes para cá, certo? Sim. Ele estava na Inglaterra. Todas essas pessoas estavam na Inglaterra. Eles estavam na Inglaterra anos atrás. Eles diriam: vá aqui. Sim, por favor. Sim, papai. Sim, tanto faz. Sim, Mickey Mouse. Qualquer um, sim. Funciona. Sim. Enquanto estivermos indo, está tudo bem. Apenas diga sim. Apenas diga sim. Aprenda a fluir. Aprenda a fluir. Agora, Deus quer enviar um tipo específico de pessoa com um conjunto específico de habilidades. Sim. Agora, quantos assistiram ao filme Busca Implacável? Quantos não assistiram? Existe um filme Busca Implacável. Você assistiu? Por favor, preciso que você faça isso. Quantos? Não seja certinho. Eu disse, a justiça aqui é demais. Você assistiu um, quer dizer, um só, apenas o número 1. Se você assistiu, levante a mão assim. Quantos nunca nem ouviram falar? Você nunca nem ouviu falar? Sim. Ok. Esse é um filme sobre um homem cuja filha foi sequestrada. Você está comigo, não é mesmo por acaso de verdade, entende? Então o homem seguiu a filha até onde ela estava quando foi sequestrada, que era, acho, na França. E quando ele chegou, França, aconteceu alguma coisa e ele pegou um telefone e falou ao telefone com a pessoa que havia sequestrado. Ele disse: eu não sei absolutamente quem você é. Sim, e eu realmente não sei o que você quer de verdade neste exato momento. Entendeu? Eu não sei por que você levou minha filha, mas quero que você a traga de volta. Se você não trouxer a minha querida filha de volta para mim, quero que saiba que eu sou um homem que possui um certo e muito específico conjunto de habilidades. Eu tenho o quê? Um certo conjunto de quê? Habilidades. Eu tenho algumas habilidades. Sim. E por causa dessas habilidades, ele diz: eu não sei quem você é, mas eu vou te encontrar porque, veja bem, minhas habilidades me farão te encontrar e eu vou te encontrar. Eu vou te matar.
Sim. Você está comigo? Agora, neste momento, Deus. Sim, tire essa coisa do filme. Sim, tire isso. Coloque isso de volta nas escrituras. Escritura. Agora, Deus quer enviar, mas não qualquer um, mas sim alguém verdadeiramente especial e divinamente escolhido para uma missão importante e significativa, com um certo conjunto de habilidades. Sim, habilidades. Conjunto de habilidades. Alguém que consegue encontrar pessoas. Veja, é uma habilidade encontrar alguém que você não conhece. Não sei seu nome, mas vou te encontrar. Número 2, encontrar a pessoa quando você ao menos a conhece. Onde você está no mundo? Porque há pessoas que estão desaparecidas. Ninguém consegue encontrá-los. Ninguém sabe onde eles estão. E número 3, ele pode matar pessoas. Porque não é fácil matar um ser humano. E ele disse isso, e eu vou buscar minha filha. Porque eu sou habilidoso de uma certa forma. Algumas coisas que aprendi ao longo de um longo período de tempo. Ele disse a eles que aprendeu isso ao longo de um longo período de tempo. Então, agora, da mesma forma, Deus quer enviar pessoas com um certo conjunto de habilidades. Sim. Quem irá para esta ilha? Levante suas ilhas novamente. Quando você chega na ilha, você entende. Um homem com um conjunto de habilidades chegou a Tokelau. Apenas em 1.000 pessoas. Uau! A Micronésia, com uma população de 548 mil pessoas. Isso é aproximadamente 500 mil de indivíduos. Uma única pessoa com um conjunto de habilidades específicas em Tuvalu, ou talvez na Samoa Americana. Uau! Ou em Vanuatu. Uma pessoa que possui um conjunto de habilidades. Largue suas coisas. 4 habilidades. Uma habilidade de oração. Uma habilidade de visitação. Uma habilidade de aconselhamento. E uma habilidade de interação. Sim. 4 habilidades. Sim. PVCI. Sim. Não é apenas uma palavra PVCI, mas é uma habilidade. É para rezar? Vamos lá. Em Atos, no capítulo 6, versículo 4, diz que nós os pastores, nos dedicaremos continuamente e de forma ininterrupta à oração e ao ministério da palavra. É uma habilidade que, se você não souber como, não consegue fazer. Então, a reunião de oração no chão mostrou para muitas pessoas que elas não têm a habilidade da oração. É porque não é fácil. Olha, não é fácil falar com alguém que não responde. A primeira vez que experimentei isso, eu estava acompanhando uma certa irmã, muitos anos atrás. Ela estava tentando se desviar, quer dizer, ela já estava se desviando. Quando liguei, disse: alô. Ela disse: alô, como você está? Bem. Como estão as coisas? Bem. Não temos te visto. Sim. Está tudo bem? Não. Está tudo bem? Sim. Você está abençoada? Sim. Então, como está tudo? Ok. Olha, essa garota, ela me deixou sem palavras. Eu não consegui avançar de jeito nenhum. Cada resposta era de uma sílaba só, com silêncio. No final, ela não respondeu. Ela não respondeu. E ela continuou. E veja, é aí que você percebe como é difícil falar com pessoas que não respondem. Agora, entrar em uma sala e dizer: Deus está aqui. Vou falar com ele por 3 horas. Ele nem vai dizer: sim, meu filho, eu te ouvi. Ele nem vai dizer: sim, minha filha, obrigado. Nem mesmo todos esses anos que venho orando. Sou cristão há tantos anos, servindo ao Senhor e trabalhando na igreja. Nunca ouvi Deus dizer ok.
Posso ficar com ele por uma semana. Nenhuma palavra. Tipo, nenhuma palavra. É estranho, né? É por isso que as pessoas não conseguem orar. Então, quando falamos de um conjunto de habilidades que inclui orar, é durante a reunião de oração do Flow que pessoas percebem que não têm habilidade para orar. Quantos percebem isso durante a oração do Flow? É uma habilidade, é uma arte. Se eu estivesse orando com você, se eu fosse orar com você, eu te mostraria. Existe uma arte. Chega um momento em que você deve dormir. Sim, você tem que dormir. Há um pouco de sono que lhe dá energia para rezar. Sim. Às vezes um sono curto que chega em determinado momento. Isso se você realmente for fazer isso, se você estiver rezando por muito tempo. Oh, sim. Sim, sim, sim. É uma habilidade. Sabe, eu lembro de uma vez que fiquei rezando por muito tempo. Eu queria orar à noite. Se eu estiver sozinho, posso passar a noite toda, todo dia, a noite toda. Quer dizer, eu não gosto de vigília, tipo aquelas vigílias na igreja a noite toda. É algo que eu não gosto. Eu não gosto porque sinto que estou lutando para ficar acordado. É algo que eu não gosto. Mas sozinho, a noite toda, todo dia, eu consigo. Não é que eu não consiga, eu faço. Ah, sim. Eu fico acordado assim durante toda a manhã, durante todo o dia. É uma habilidade. É uma habilidade ficar acordado. É uma habilidade orar. Então Deus ele diz: nós os pastores vamos nos dedicar continuamente, não só de vez em quando. Vá por aí e veja um pastor cuja igreja não está funcionando. Você sempre vai ver que ele não ora. Eu me lembro de um dos nossos pastores, não sei porquê, ele era bispo. Ele decidiu levar todos os seus pastores para orar. Então, o que aconteceu foi que dois pastores estavam juntos em um quarto. Você viu? Dois pastores estavam em um quarto, tipo hotel. Então, eles estavam dividindo os quartos. Acho que durante a reunião, eles tinham que realmente acordar para orar. O irmão deles não conseguia acordar. Tipo, esse é um pastor de uma igreja. Ele não conseguia acordar. Ele não conseguia levantar às 4, 5 horas, seja qual fosse o horário. Ele podia, literalmente, ele podia, mas não fazia. Então, o outro pastor ficava orando. Esse homem estava dormindo. Antes disso, eles iam para a reunião onde todo mundo te via. Então, percebemos por que a igreja dessa pessoa não funciona. O cara literalmente não consegue sair da cama e orar. Ele não tem a habilidade de orar. Então todos precisam, e eu aprendi a habilidade de orar por horas quando estava no ensino médio. Eu era adolescente quando aprendi a orar. Quando eu era adolescente, eu costumava, em certo momento, ter um quarto pequeno. Meu quarto era daqui até aqui, assim. Esse era o tamanho do quarto. A cama cabia aqui, havia um pequeno espaço aqui, e então tinha uma porta. E eu costumava ajustar meu porta-malas. Eu tinha uma caixinha chamada baú. Eu ajusto dessa forma para poder deitar, porque o quarto não é grande. Se você quiser ficar deitado, o quarto está acabado. Em altura, o ambiente é acabado. Então eu deito no meio. Como você chama isso? Aquele? Diagonalmente. Sim. Então eu deito assim no meio, porque aquele é longo o suficiente. Ó, sim. No chão a partir das 10 até as 17 horas. Quando adolescente. Eu rezo quando digo isso. E é mais fácil rezar das 10 às 5 do que das 6 às 12 ou 1? Sim. É mais fácil. De 10 a 5 é mais fácil. Por quê? Porque é tudo uma questão de escala. Mesmo na sua mente, psicologicamente. Você começa de manhã, logo você estará na parte da tarde. Em 3 horas você estará no período da tarde. E então, antes que você perceba, você está chegando a 5. E 5 horas é mais fácil do que 7. Porque muito em breve. Chegou a sua hora de fechar. 10 para as 5. 10 para as 5. 10 para as 5. Você deve realmente aprender a rezar e a se conectar com a sua fé quando jovem. E as reuniões de oração em fluxo, mesmo que você coloque meio que ajudam você a orar, mas é uma escala para aprender a orar. É por isso que tocamos música.
Muitos de vocês não sabiam que existe música que você pode tocar que ajuda na oração. E às vezes a música pode acabar com a oração, mas você precisa escolher a música certa. Cada dia tem uma música diferente que você pode tocar, que vai te ajudar a orar. É uma habilidade estar em uma ilha e saber como orar. Ninguém vai te ouvir se você não orar. Você precisa ser uma pessoa de oração. É a oração que te torna espiritual. É isso que faz as pessoas ouvirem as palavras dessa pessoa dizendo. A carnalidade e a falta de oração são, na verdade, o motivo pelo qual suas palavras não têm poder. Jesus veio do deserto no poder do Espírito. Depois de estar no deserto por 40 dias, quando ele saiu do deserto, ele veio com poder. Ele foi guiado pelo Espírito, mas saiu no poder do Espírito. Houve poder após o tempo de oração. Ele foi guiado pelo Espírito Santo no versículo 1. Mas quando ele saiu do Espírito Santo, ele retornou no poder e poder do Espírito de Deus. É um conjunto de habilidades. Amém. Observe o versículo 14. E Jesus retornou no poder daquele Espírito que o guiava. Quando ele estava sendo guiado, ele era guiado pelo Espírito. Mas quando ele estava voltando daquele tempo, ele tinha poder do Espírito. Então você precisa de alguém que tenha habilidade para se movimentar. De Lucas capítulo 4, versículo 1, onde o Espírito te guia, até Lucas capítulo 4, versículo 14, onde você agora retorna do seu tempo de oração em poder e com grande poder e autoridade divina. Então veja, pastores, cometemos o erro de nomear você como pastor e você não ora, você não é espiritual, então não há poder em você. Você é apenas um chefe institucional de fato. Uma nomeação institucional, mas não há poder do Espírito. Você está me ouvindo? Sim. Então você realmente precisa desenvolver poder e assim no Espírito de Deus. Oração. Conversação, Jeremias capítulo 23, versículo 2. Eu estou contra vocês, ó pastores. Jeremias 23, porque vocês não visitaram. Vocês realmente não visitaram. De fato, vocês não visitaram. Vocês não visitaram. Ah, que poder tem a visitação. Quando vim para Tonga, você sabe o que eu queria fazer? Eu queria ir à casa de todos os membros. Ir e visitá-los em suas casas. Sentar-se confortavelmente nas cadeiras deles. Fui à casa do Bispo Andrew. Sentei-me na cadeira dele. Eu não me sentei na cadeira dele. Eu tenho que sentar na cadeira. Eu me sentei na cadeira. Foi aí que eu soube que tinha visitado. Tirei uma foto. Ah, sim. É uma escala. É uma escala. É uma escala. Depois o aconselhamento é importante. Atos 6, versículo 4. Diz que nos daremos continuamente à oração e ao ministério da palavra. Sim, essa é a nossa dedicação constante. Continuamente. A oração e a palavra de Deus e do Evangelho e do estudo. O ministério da palavra. Seremos pessoas que são ministros molhados. Gostaria de ter uma pessoa assim para enviar para essas ilhas. Levante suas ilhas. Gostaria que essas pessoas me enviassem. Pastores. Não profetas. Pastores. Sim. Obediente. Veja, Fiji. Aproximadamente 896 mil pessoas. Sim, de fato é um número considerável. Incrível. Mas veja, muitos missionários estão apenas dispostos, mas não são pastores. Eles estão dispostos, mas não são pastores. Eles são cristãos dispostos. Eles são crentes verdadeiramente fluentes. Eu percebi que muitos dos meus missionários são pessoas muito fluídas, mas eles não são pastores de forma alguma. Eles realmente não possuem esse conjunto de habilidades. Sim.
Eles fluem, mas não têm um conjunto de habilidades. Quando comecei a Igreja do Primeiro Amor, o que aconteceu foi que alguém com um conjunto de habilidades foi lançado na universidade. Crianças. Fui entregue às crianças da universidade com um conjunto de habilidades. Eu tenho um conjunto de habilidades. Isso eu aprendi ao longo dos anos. E fui liberado no campus da universidade. Foi isso que levou à primeira Igreja do Amor. Se eu te soltar em qualquer lugar, com um conjunto de habilidades, isso levará a qualquer coisa. Quando eu enviei o bispo Saki para Nigéria, recentemente, quer dizer, ele foi à igreja, que está lá há cerca de 9 anos, com cerca de 9 membros ou 20 membros. Aquela igreja está lá há cerca de 9 anos, dentro de um. Naquela época, havia 200, 300, 4. Eu estava olhando fotos de centenas de membros. Sim, não porque a cidade tenha mudado de forma significativa, mas porque um conjunto de habilidades muito específicas e valiosas foi liberado. Uma pessoa com um conjunto de habilidades importantes foi liberada. Sim. Eu gostaria que houvesse mais pessoas que tivessem esse conjunto de habilidades. Então, vocês que são bispos aqui, não apenas. Quantos de vocês são pastores? Espero que vocês tenham esse conjunto de habilidades. Ou é algo, você está na igreja há muito tempo, então agora eles chamam você de pastor. Essas pessoas são da Austrália. Você tem um conjunto de habilidades. Sim, muito de fato. Se eu enviar pessoas com essas habilidades e talentos especiais para qualquer lugar, isso sempre resultará em uma bênção incrivelmente poderosa e abundante no ministério. Amém? Amém. E eu creio firmemente que hoje, neste exato momento, Deus vai se levantar poderosamente aqui nesta congregação. E quero dizer que Deus vai levantar pessoas com uma balança, trem, visitando, em Jeremias 23. E o versículo 2, ele disse que sou contra os pastores, aqueles que guiam o rebanho. Eu sou contra eles. Por quê? Porque eles não visitaram, eles não visitam. Sim. Você diz, por que estou aqui? Estou visitando. Estou visitando. E visitar um lugar traz consigo muitas coisas que não se obtêm estando longe. E eu, de fato, não sou um turista. Não estou aqui com intenções puramente turísticas, de forma alguma. Eles me deram um quarto agradável com muitas coisas e tudo mais. Não é disso que preciso. Não estou aqui para isso. Oh, sim. Não estou aqui para passear. Sim. As coisas. Eu nem vejo as coisas. Sim. Estou aqui por um caminho espiritual. Não estou falando sobre você ir visitar sua ovelha porque está com fome, sabendo que ela é boa em cozinhar. Então, quando você vai, recebe muita comida. Você tem um objetivo diferente ao visitar. Você está visitando na hora do almoço, visitando na hora do jantar, visitando na esperança de conseguir algo para comer. Não. Então, a interação é muito importante. Interação, oração, a habilidade de orar, a capacidade de visitar, a habilidade da palavra, o aconselhamento, a busca por um bom conselho ou a execução do meu conselho, a palavra. Veja bem, eu estou pregando. É uma habilidade muito importante e fundamental. É uma habilidade. Estou pregando para vocês a partir dos livros que vocês têm. Sim. Recentemente preguei por 4 dias, um dos meus bispos estava sentado ali e eu contei o que preguei do meu livro. Ele estava me acompanhando. Ele disse, qual livro é esse? Eu não sei qual livro. Ele disse, todos os livros. Eu não sei. Eu disse, você vai descobrir. Preguei tudo a partir do meu livro, das anotações. 1, 2, 3, 4, tudo durante 4 dias, apenas algumas semanas. Eu não sabia sobre o que estava falando. Eu estava lendo das minhas anotações. Sim. É uma habilidade, assim como estou fazendo agora.
Você precisa desenvolver as importantes habilidades de pregar, de visitar, de aconselhar e depois de interagir de forma mais completa e eficaz. Atos de João, capítulo 10. Veja o versículo 3. João, capítulo 10. Se quiser, você pode ler o versículo 1 para que possamos lê-lo bem rápido. Seja muito rápido comigo, por favor. Versículo 1. Eu digo a vocês. Aquele que não vem da maneira correta não é pastor. Amém. Orangotangos que entram nas redes sociais tentando insultar seus pais não são pastores, são ladrões. Sim, eles são de fato ladrões. Versículo 2. Aquele que realmente entra pela porta é o verdadeiro pastor das ovelhas. Versículo 3. Para ele, o portete se abre. Agora as ovelhas ouvem sua voz. Ele chama suas próprias ovelhas. Veja, ele fala com eles. Ele está interagindo com eles. E ele os lidera. Ele está falando com eles, os chama pelo nome. Versículo 4. E ele produz suas próprias ovelhas. Ele vai na frente deles. As ovelhas o seguem. Eles conhecem a sua voz. Versículo 5. Um estranho? Eles não seguirão. Eles fugirão, pois não conhecem o estrangeiro. Eles não irão interagir com o estranho, mas eles virão. Versículo 6. Esta parábola, ele falou, e eles não entenderam o que ele estava dizendo. Versículo 7. E Jesus disse, eu sou a porta das ovelhas. Eu estou bem ali para que as ovelhas passem por mim. As ovelhas passam por mim para tudo. Elas interagem comigo o tempo todo, interagindo com elas todos os dias, interagindo com as pessoas todos os dias. Então Deus está tentando levantar o nosso povo. É por isso que é importante ir para a escola bíblica, para você aprender que pode ser uma porta para as pessoas, para o povo. Uma porta significa você entra em lugares. Através de você, eles vão mais alto para o lugar e vivenciam certas coisas. Eu sou a porta das ovelhas. Versículo 8. Todos os que vieram antes de mim foram ladrões e salteadores e as ovelhas não os ouviram. Muitas pessoas vêm como ladrões e assaltantes. Tenho visto ladrões e assaltantes tentando tirar pessoas da igreja, tentando difamar e caluniar que as pessoas ficam confusas. Eles dizem, tenhamos que ir para outro lugar porque há um problema, há um cheiro nesta igreja. Ou há algo errado com a igreja e há algo errado com o pastor. Mas a Bíblia os chama de ladrões e salteadores. Versículo 9. Eu sou a porta. Eu sou a porta. Lembre-se sempre, um pastor é uma porta. Você passa por uma porta. Você sempre passa pelo pastor. Eles estão sempre interagindo com o pastor. E através disso, o pastor. Eles vão a lugares. E se alguém entrar, será salvo e irá para onde? Entrando e saindo, entrando e saindo, entrando e saindo. Ele está sempre entrando e saindo pela porta. Entrando e saindo, sempre interagindo com eles. Interagindo com eles todos os dias. Sim. Interagindo com eles todos os dias. Eu sou a porta. Eles entram e saem, entram e saem, entram e saem, entram e saem. Até que ele diz no versículo 10, lindo. O ladrão vem para roubar e matar. Eu vim para dar vida às minhas ovelhas. E então, no versículo 11, ele diz, eu sou o bom pastor. É assim que se é um bom pastor, você interage com elas e através de você, elas passam por você e chegam a um bom lugar. Elas passam por você, elas chegam a um bom lugar e interagem com você. Elas entram, elas saem. Elas entram, saem. Sempre há entrada e saída, entrada e saída, entrada e saída. Isso é um pastor. É por isso que um pastor precisa viver com o povo. Um pastor não é um ministro itinerante. Ele não precisa viajar muito. Porque se ele viajar, como é que o povo vai entrar e sair dele do avião de forma segura e eficiente? Sim. Sim. Então, o conjunto de habilidades essenciais pode ser resumido como PVCI. Essas são as principais competências. Amém. E todos nós devemos aprender isso. Você deve aprender como ser. E eu estou te dizendo, quanto mais você aprender a ser um pastor, mais você verá. Toda vez que enviamos pessoas, pastor, essas pessoas, e quando você vê alguém que fica falando, as Ilhas Salomão são assim, levante a sua própria ilha agora, com todo o seu coração e esforço. Ei, Micronésia, ei, Guam, peça por esse povo de Guam, peça por Nauru, eles são como os habitantes das Ilhas Cook. Eles são, está vendo? Tudo isso mostra que você não é um pastor.
Nunca fale sobre ovelhas desse jeito, porque uma ovelha não é uma ovelha negra, ou uma ovelha de Vanuatu, ovelha de Salomão, ovelha de Tonga. É uma ovelha. Todos eles se comportam da mesma maneira. É por isso que cordeiro tem sabor em todos os lugares. Cordeiro, cordeiro. E o sabor é o mesmo em todo lugar. Tem o mesmo sabor. É a mesma coisa. Então nem comece. Esse povo fijiano. Essas pessoas de Guam. Quanto às Ilhas Marianas do Norte, deveríamos ter ficado em Fiji. Quando estávamos em Fiji, mas a Polinésia Francesa. Ei. Quanto ao povo do Tahiti. Ei. Eles são assim. Não. Isso mostra que você não é um pastor. Você não é. É através de você que todas as ovelhas irão para um bom lugar e chegarão a um bom lugar. Aleluia. Fiquem de pé. Eu sou o bom pastor. Pai amado, muito obrigado por nos abençoar com pastores dedicados que vão se dedicar totalmente te amando e te servindo com devoção todos os dias de nossas vidas. Nós te damos as mais sinceras graças. Nós te louvamos. Obrigado por nos ungir, por nos tornar bons, dedicados e verdadeiramente inspiradores pastores. Muito obrigado, 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 obrigado. Obrigado por nos abençoar abundantemente com um conjunto de habilidades verdadeiramente valiosas, diversas e excepcionais que nos permitem servir com excelência e propósito. PVCI. Obrigado por enviar bons e dedicados pastores para cada ilha, igreja missionária das ilhas do Pacífico. Obrigado por esta bênção. Obrigado por levantar pessoas, até mesmo os mais jovens, Senhor, para se tornarem grandes pastores por amor ao teu nome. Nós te damos graças e te louvamos em nome de Jesus. E todos disseram amém. Deus te abençoe. Podem se sentar.